Olá, hoje nós vamos conversar sobre criança interior. O que é criança interior? Quais são os processos, né, para que o adulto possa ver essa criança ferida e um pouco mais, né, como é que se dá essa cura, ou pelo menos a gente pode pensar nesse processo. Meu nome é Simone Pereira e hoje eu estou aqui com a Maria Tereza, psicóloga, terapeuta, que vai conversar aqui com a gente e a gente vai olhar um pouquinho, uma conversa, um papo gostoso, aonde a gente não tenha a intenção de finalizar aqui, porque isso aqui é a abertura de um trabalho agora que nós estamos fazendo sobre a criança interior, a criança ferida, como é que esse adulto hoje pode perceber e olhar, né, e trabalhar essa questão. Então, essa aqui é a nossa primeira conversa, onde a gente vai estar dando o pontapé inicial dessa imersão sobre a cura da criança ferida, né? E aí, né, Tereza, a gente está aqui e vamos começar a conversar sobre isso. E eu quero abrir falando sobre uma pergunta que assim que a gente começou aqui a conversar, a Tereza colocou. Mas como é isso? Pergunta aí, Tereza, que você fez a pergunta. Como é que o adulto, para se libertar, né, das dores da criança, teria que se lamentar dessa perda, sabe? Não entendi. Como assim se lamentar dessa perda? Eu não teve E, a- lógica para isso. e aí a gente vai começar. Não, a gente não quer responder, mas a gente vai começar. É isso. Se te falam que você tem uma criança ferida, como é que você faz, né, para pensar em ajudar essa criança para se ajudar, né? Como é isso? Basta acolher, né? No livro estava escrito que é lamentar, né? E o que é esse lamentar? Ao invés de a gente chegar lá no final, vamos entender por quê, né? Eu vou começar a falar desse porquê. A criança, ao nascer, ela é acolhida pelos seus pais, né? E nesse acolhimento, ela acredita que o raciocínio, né, em que o bebezinho ali nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida, ela acredita que a mãe e os cuidadores são a própria extensão do que é ela. Eu não consigo separar, eu sou um corpo e esse corpo está separado de tudo que está à minha volta. É como se o corpo dela, né? E aí a gente está falando do corporal mesmo, do físico, é como se o corpo fosse aquilo que está junto de tudo, que está junto dessa mãe, que está junto de quem pega no colo. Então as minhas sensações são aonde? No corpo. Eu mamo, me limpam, me dão banho, eu sinto frio, eu sinto fome. E essa criança, à medida que ela vai crescendo, né? E aí, só um parêntese, essas primeiras sensações já ficam internalizadas. Então, como é que eu senti isso? Como é que foi a parte que eu larguei a chupeta, que eu larguei isso que é o mamar, os seios da minha mãe? Como é que isso tudo eu não sinto dando lógica para a sensação de que é fome, né? Que o banho me dá uma coisa gostosa. Isso é banho? Não. Eu só sinto. Sinto, 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 é, sem nenhuma lógica. E em seguida, eu começo a eu começo a perceber esse mundo. E eu quero estar dentro desse mundo. Toda criança quer ser amada, vista e acolhida. E aí, quando a gente quer, e a gente faz tudo
olhando para isso, quando a gente está começando a andar. Sabe quando a mamãe diz assim, ai, dá aquele tchauzinho, né? Manda beijo, manda beijo. Você percebe que quando a criança manda beijo, ela manda o beijo, olha para quem está recebendo e olha para essa cuidadora, para esse cuidador que está pedindo para ela. E a sensação que dá é, eu sou aceita. E aí eu cresço através disso. O outro vai me dando caminhos, crenças, o que eu posso, o que eu não posso. Aprendo a falar não, 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 e aprendo o que é isso, né? Que é uma coisa que é para largar, que é para deixar para lá, que é para não fazer, porque assim, eu não entendo não. Eu entendo que é não faço, não posso. Então, o que eu entendo, o que a criança entende do não, é, é a ação que ela não pode fazer. Então, não pode subir, né? Não é o não, é subir essas escadas para mim é impossível. Porque o adulto está ali me dizendo. E eu começo a me ver nesse mundo, né? E aí sou afetada. Teresa vai falar disso que é esse a se afetar. Esse que na psicanálise a gente fala de clivar, que cliva o meu corpo, que vai para o meu interno. E quando isso vai para o meu interno, eu sinto, eu vejo da minha. E aí a criança começa a tentar entender. Só que ela não entende por essa lógica do adulto. Vou dar só um exemplo. Eu estava alfabetizando e aí eu dando as palavras, né, com L. CL, né, PL. E aí, lá na hora que eu comecei a dar essa família, né, do clá, clé, blá, blé, blá, blé, né? As crianças olharam para mim, eu deixava isso muito ali do raciocínio, para que eles possam olhar e fazer esse raciocínio. Ali elas estão saindo de um mundo muito concreto para um mundo mais abstrato, e aí começam mais associações e o simbólico. Eles começaram, tia, então M com L, R com L. Ai, eu não! Isso não tem na nossa língua. Por quê? Né? A famosa pergunta. E aí, assim, nesse sentido que eu vou para o meu simbólico, eu começo a entender e ver coisas que eu não gosto. Por que aquele bebê que não gostava de ficar mijado, ele simplesmente sentia, chorava, mas ele não dava conta desse simbólico. A criança, ela começa a dar conta de entender aquilo que está acontecendo. Então, vamos pegar um exemplo, né? A mãe precisa trabalhar. A mãe precisa trabalhar. Se de alguma forma, lá no meu início, essa falta, né? Isso que foi ficar ali com xixi, se eu tive uma falta muito grande, ou se ao contrário, minha mãe nunca permitiu que eu sentisse falta nenhuma, que eu não tivesse essa experiência. Quando eu começo a levar essa falta para o simbólico, eu vou para um local que, que vai me trazer sofrimento. E aí essa criança começa a perceber essa falta, a sentir essa falta e a viver no corpo e na mente dela como se hoje o adulto dá um nome de abandono, mas para aquela criança, ela ainda não consegue dar esse nome,
estou me sentindo abandonada. E daí vem alguns mecanismos de defesa que o adulto vai se haver para dar conta daquilo que está sofrendo. Só que quem começa a se haver com isso é a criança. Porque assim, ó, eu posso olhar para esse sentido da minha mãe saindo, e aí assim, o que que eu faço para não ter dor? Porque a criança vai brincar, mesmo triste, mesmo com a mãe indo. Ela vai brincar. Então, o que que eu faço ali na minha brincadeira? Ah, eu vou negar, vou dizer, não, minha mãe está aqui. Oh, mãe! Aí ela começa a brincar, mãe, você está aqui, eu também estou aqui. Então, ela começa a dar conta, tipo, de entrar num sistema de negação. E aí o adulto vai fazer esse caminho muitas vezes e nem sabe por quê. E aí quando o adulto diz assim, basta entrar no looping da lamentação. Eu digo que a, o primeiro caminho, se a gente pode dar um primeiro caminho, é olhar essa criança e dizer e entender isso que eu coloquei. E sim, o primeiro espaço é dizer assim, ok, tá tudo certo. Eu vou acolher essa criança porque nesse sentido ela pôde pensar dessa forma. E ela fez o meu caminho de pensamento enquanto adulto, sem saber da minha lógica de adulto. Só que aí não é só acolhimento, mas começa assim, em dizer assim, eu lamento você ter sentido falta da sua mãe e ido por um caminho de negação, tentando imaginar que essa mãe estava perto de mim. Eu tudo bem. Só que assim, quando esse sistema de negação aparece na minha vida adulta, que vai pipocar, porque é uma reação, sabe aquele disquinho arranhado que eu sempre falo, né? Quando isso aparecer, eu posso entender por que eu estou reagindo dessa forma. Mas isso precisa de análise. Exato, precisa. Você precisa querer, né? Precisa querer. E aí, esse registro, né, Tereza? Esse registro que ficou ali na infância. Você falou de uma história, né? Conta aqui É. pra gente dessa história, como é que é para a gente perceber de fato assim. Eu dei um exemplo, mas acho que você tem um exemplo bem melhor aí para todo mundo. Então, esse homem ele tem 40 anos, tem esposa e filho, né? E há 3 anos, quando ele vai para as férias, ele explode com a família. Ele, do nada, ele começa a brigar com todo mundo e aí ele se isola dentro dele. Só que no terceiro ano, a coisa foi além. Ele deixa a esposa e o filho no hotel e vai para um motel ficar sozinho. E aí, quando isso acontece com ele, ele pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo, sabe? Estou maluco, sabe? Tipo, eu amo a minha família, sabe? Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. O que está acontecendo comigo? E ele buscou, né, ajuda, né? E aí ele começa a ver que o que acontece com ele é que ele está, em certos momentos, em certos acontecimentos, ele regride, né, ao menino que ele foi. Mas por quê? Porque o pai dele, em vários natais, o pai dele era agressivo no Natal. Brigava com a mãe, brigava com ele. E ele ficava triste, magoado, mas não falava nada. Por quê? Porque a criança não tem, não tem como chegar e retrucar para um pai. Afinal, é o pai, né? Como é que eu vou chegar e falar para meu pai, não, você está errado? Não, não tem, ela não tem isso ainda dentro dela construído para chegar e falar assim. Então, o que acontece? Ele tem esse menino dele, né? Esse menino dentro dele, né? Ferido, machucado, com raiva, com muita raiva. E aí, quando ele está em família, num momento feliz, que no caso Natal, né, também deveria, né, também era, né, um momento feliz, o que acontece? Ele
ele regride aquele momento e ele vai agredir quem? Vai agredir quem está do lado, ele vai agir igual o pai dele, né? Que ele vai agredir a esposa, como o pai dele fazia, e vai agredir o filho, como o pai dele fazia. Só que agora como eu falei, né, ele está buscando ajuda, e ele está vendo isso, né? E ele está realmente tentando, né? Tentando controlar isso. Porque uma coisa que às vezes a gente fica assim, por que que fulano, né, abusa de criança? Sabe? Por que que fulano bate, né, em criança, de repente bate em mulher? Porque geralmente essa criança apanhou muito na infância. Foi isso que ela aprendeu. No momento em que a personalidade dela ainda não estava nem assim, né, construída. Aí o que que ela faz? Ela se identifica com o agressor. Então, no momento que ela se identifica, ela vai ser o agressor no futuro também. Ela vai agir daquele modo, né? Então, às vezes, quando a gente olha, né, essas pessoas, geralmente a gente tem o hábito de falar, ele é um monstro, não sei o quê. Até é, né? Mas o que está por detrás desse monstro, sabe? O que essa pessoa passou, né? Essa pessoa não teve uma infância cor-de-rosa. Não teve, muito pelo contrário. Foi bem cinza ou negra, né? E aí vai crescendo e não vai melhorando, e aí quando vira adulto vai. É isso que eu falei, vai repetir o que vivenciou, porque é a única coisa que ele sabe fazer. É, É a única coisa que ele sabe. quando eu comecei a estudar psicanálise, eu entrei nesse momento de ver a saída, né? Depois ali do complexo de Édipo, onde a gente vai colocar a nossa forma de estar no mundo, né? Uma das grandes questões assim que me fizeram debruçar, olhar, ler e ficar assim, não é admirada, mas é olhar para isso assim de uma forma até como se a consciência tivesse ampliado assim bastante. É olhar isso que o que muitas vezes, né, essa cultura, esse mal-estar, esse outro, esses afetos que vão ali construindo na criança, trazem uma psicotização imensa, trazem um perverso à tona. Foi até o que você falou no início, né? Quando a gente nasce, né, vai se desenvolvendo, quem são, né, os exemplos da gente? Geralmente é o pai ou a mãe ou o cuidador próximo, né, que estiver cuidando da gente. A gente não é igual, sabe, um bezerrinho que saiu da vaca já está pronto, já está mamando, já tá livre no ambiente. A gente não, se alguém não cuidar da gente, a gente morre. A gente é muito indefeso. A gente morre ali, acabou, acabou. Se deixar a gente no berço, a gente morre. Então a gente precisa, sabe, dessa outra pessoa, que não necessariamente, né, é a nossa mãe biológica, né? A gente precisa de alguém que vá lá, que dê a mamadeira, foi o que você falou, que troca a fralda, que dê o banho, né? E se essa pessoa também não transmite nesse cuidado, né, um afeto, né, algum tipo de afeto, isso também desestrutura, né, a nossa psique, né? Também vai criar a clivagem que você falou aí, né? Então a gente meio que está na mão, né? Isso. Na mão disso. E aí a gente para pensar nos nossos filhos, né? Não é colocando a gente como vítima, né? Mas a gente, enquanto criança, é meio que vítima da situação mesmo, né? É meio que vítima. E aí você vai crescendo e vai dando conta do jeito que dá. Você vai se virando do jeito que dá. Porque, no fundo, você sempre quer agradar o papai e a mamãe. A verdade é essa. Você sempre quer agradar o papai e a mamãe. Porque se papai gosta, sabe, que a filhinha fique sentada, comportada, não sei o quê, de perninha fechada, né? Você vai ficar, mesmo você não gostando, mesmo você não gostando. Aí quando você vai, né, para a sua fase adulta, você não consegue se soltar de verdade. Aí afeta várias áreas, né, da sua vida, né? Aí a gente para e pensa, né? Então, as nossas dificuldades vêm sempre, né, dessa criança? Não necessariamente, mas algumas vezes, né? Às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento, é porque a gente está tentando receber todo o amor que a gente acha que a gente não recebeu, que a gente merecia. É isso. Então, a gente acha que a pessoa tem que estar 24 horas à nossa disposição. E a pessoa não vai estar, né? Porque a pessoa tem a vida dela.
Só que a gente, mesmo enquanto adulto, a gente não entende, porque quem vem à tona, né, é a criança. A criança quer que o fulaninho fique, sabe, toda hora no telefone, sabe, com a gente. Quer, pô. É assim que ele prova que ele me ama. Se ele Sim, deixa de falar comigo durante, sei lá, só fala comigo de manhã e à noite, já não pronto. me ama. Acabou ali o Acabou. relacionamento. Acabou, né? E quantas pessoas a gente conhece que são assim? Pois é assim. E Mano, aí isso é com todos os relacionamentos. todos os relacionamentos, Filho, né? Não é só amigo. assim amoroso, é todos mesmo. Igual geralmente a pessoa tem baixa autoestima, né? Tem sérios problemas, né? Com o corpo. E aí você vai vendo, as coisas vão. A pessoa geralmente não se ama de verdade, né? Não vê nada de bom nela, sabe? E aí, pela lógica do adulto, né, ela olha e diz assim: não, mas né, vou repetir as frases. Eu sou poderosa. Eu sou. E aí ela começa assim: como assim eu construo isso tudo na minha vida, né? Tenho sucesso em um monte de áreas, né? E aí, e mesmo assim, eu não me sinto dessa forma. Quem está pulando ali quando ela diz isso? É essa criança. Sim, Ou melhor, né? Que eu acho que a gente precisa falar de forma clara, porque isso também confunde. O que está pulando ali não é essa criança, que essa criança ela já passou, ela já deu conta de existir e já deu conta de se transformar nessa mulher que está aí. Então, o que está pulando são os registros, uhum. né, inconscientes que ficaram de forma reprimida, recalcada no seu inconsciente e que por uma pulsão, por uma por uma energia, vamos colocar assim, né? Vamos falar de energia, por É. uma energia dá conta de vir à tona numa questão sua, como diz Freud, recordar, repetir e elaborar, para Uhum. você dar conta de olhar isso e ressignificar, É, né? só que primeiro a pessoa tem que aceitar que existe isso dentro dela. Chama de criança, chama de registro, escolhe o A nome que quiser. primeira questão é essa. Mas o primeiro você tem que aceitar que vamos botar, que esse ser, que essa energia existe. Se você nem aceita que isso existe dentro de você, como é que você vai, vamos botar entre aspas, curar de alguma forma? Sabe? Como é que você vai lidar com isso de alguma forma? Você não vai, você ignora, vou deixar para lá embaixo do tapete. Aí os problemas continuam se acumulando, as coisas continuam se repetindo, porque você tem que repetir, né? Sim, Para você chegar a uma conclusão diferente. E aí, como você põe embaixo do tapete, você não vai fazer nada. Então, você não vai melhorar e você não vai se curar. A verdade é essa. Você é a primeira pessoa, você é adulto, é o primeiro que tem que, né, tomar a decisão e falar: não, eu quero resolver isso na minha vida, né? Eu quero me curar, sabe? Eu não aguento mais. Não eu, aguento mais esses ciclos, né, de repetir o mesmo. Não, eu quero cortar isso. Então, para cortar isso, você tem que, né, fazer o movimento, né? eu E acho que ninguém esse pode se mover por você, né? eu acho que esse é o primeiro objetivo aqui do nosso encontro dessa primeira É, conversa. É mostrar, né? E aí, assim, esse entendimento de que esse registro acontece na infância, é você entender sobre isso, que eu acho que eu já vi muitas pessoas falar assim, a cura da criança interior, e aí a pessoa que está ali, né? E até mesmo o paciente, né? Está ali na nossa frente diz assim, oi, né? Vamos fazer uma meditação da cura da criança interior. Aí fecha o olho. Aí às vezes a pessoa tem algum registro na memória de criança e às vezes nem tem. Resolve. A pessoa vai lá, a pessoa vai lá e volta na infância, faz todo o movimento energético que sim, né? Mas de fato, e aí assim, ó, recordar, repetir, elaborar.
ela já está começando a recordar. Vai começar a repetir na vida dela um monte de craca, né? Quantas Exato. vezes a gente começa a trabalhar isso e vem uma avalanche de coisas, dá umas surtadas, né? É porque tem muita coisa para limpar, né? Que está lá embaixo, no fundo, Sim, lá, e no aí vai calabouço repetir. lá. Está lá no calabouço, esquecido, tem que E aí trazer à tona, né? vem situações que eu digo que é lá do fim do túnel, situações, pessoas que vão fazer aquilo que eu não queria aparecer, porque aí eu começo, meu Deus, eu não queria sentir isso mais, eu trabalhei na É, meditação e está tudo voltando. E a verdade. gente não entende, porque assim, eu acho que a primeira coisa é isso, como a Teresa colocou, é entender que esse registro existe e que ele foi formado não por essa lógica do que você pensa hoje, mas pela lógica da criança que estava tentando encontrar uma lógica. É, é. E a gente fica tentando entender a criança com a lógica do adulto. Só que a gente não vai entender nunca. Sabe? A gente tem que meio que voltar realmente àquele ponto lá e enxergar a situação igual ela enxergava. Se você não enxergar como ela enxergava, você não vai sentir como ela sentia. Você vai sentir diferente, porque você já é adulto, então você vai falar, ah, aquilo é bobeira, pô. Igual o exemplo que você deu. Minha mãe foi trabalhar, pô. Claro, ela tinha que trabalhar, né? Tinha que ajudar, manter a casa, não sei o quê. Mas eu, enquanto criança, sei lá, com meus 3, 4 anos, eu vejo a mamãe indo embora, eu falo, cara, a mamãe está me abandonando. Igual, por exemplo, se mamãe está lavando a louça também, não está me dando atenção, pô, mamãe trabalhou, né? Foi para a rua, né? Trabalhou, chegou. Aí mamãe às vezes tem que trabalhar em casa também. Só que aí eu quero a atenção da mamãe, né? Porque a mamãe tem milhões de coisas para fazer. Lavar, passar, cozinhar, não sei o quê. E eu não entendo. Eu acho que ela está me abandonando novamente. Eu, Aí, enquanto adulto, eu entendo. Não, ela tinha que fazer aquilo tudo, cara. Ela não tinha entregado. Agora, enquanto criança, eu não entendo. Eu me sinto abandonada, não amada, né? E aí começa. sim. E aí eu tenho um monte E de você começa ferida. a craca toda. É. E aí eu crio não só o abandono, mas eu crio N feridas que são registro. Essas feridas, eu acho que tem que ficar muito claro, porque são registros de uma época onde a minha lógica, né, era uma lógica concreta, era assim. Você já tentou ensinar a criança a dizer para a criança menor, dizer assim para ela: amanhã nós vamos ao parque. Gente, ela vai ficar de 5 em 5 minutos para você. Já chegou amanhã? Exato. Chegou amanhã. Amanhã Não já. sabe que é amanhã. Não Você tem tem que falar isso para a lógica. criança no amanhã. No amanhã você fala, vamos agora. E aí ela começa, quando isso acontece, a mãe começa a ensinar. Ó, o amanhã é depois que você dormir e quando você acorda. Aí ela vai criando a lógica do amanhã, Exato. E né? é E difícil para a criança entender o amanhã. é a mesma questão quando ela quer entender, esse é só um exemplo, que ela quer entender as outras coisas da vida. E aí o que eu faço? Como é que eu reajo? Que aí é esses mecanismos, esses mecanismos de defesa que a gente cria, essa forma de tentar se haver no mundo com algumas coisas. Só que se eu internalizo, meu inconsciente entende, ele não entende que é bom ou que é ruim. Ele entende que é. Se eu nego, se eu vou lá, vejo minha mãe indo embora, tô dando só um exemplo, e aí eu começo a negar que ela foi embora. E começo aqui a brincar, né? Porque aí eu vou para o meu concreto, para o meu agora. Mamãe está aqui, mamãe, e pega meus bonequinhos e fica, oi, minha mãe, oi, minha filha. Estou dando um exemplo, porque assim, nem sempre a criança até faz isso. E aí, assim, quando eu faço, né? Vamos dizer que essa criança foi aí pela negação. Aí ela vai entrar num looping de registro que, quando uma coisa é ruim na minha vida adulta,
é melhor negar, é melhor não olhar. E aí, sabe aquele adulto que chega assim reclamando para você? Ah, eu faço 10 milhões de coisas, fico me distraindo, fico ali na televisão, aí fico procrastinando, aí fico. Pode ser esse registro aparecendo. É, Porque aí eu saio, deixo aquilo que eu tenho que fazer de lado, porque aquilo é dolorido, olhar para aquela questão é difícil, e aí eu vou. Por que que eu estou trazendo isso? Porque eu não quero que vocês neguem esse primeiro ponto que a gente trouxe hoje, que é entender e saber que isso existe. Então, fica o convite para você não se distrair, não olhar para o lado, e sim entender que esse registro aconteceu da criança, né? E que essa criança ressignificou e significou e clivou e recalcou e está aí os seus registros e que muitas vezes eles não são funcionais para você. Porque às vezes o registro é funcional, tá? Nem sempre é dolorido. Mas se ele está talvez incomodando, se você está sentindo que você precisa olhar para isso, né? Entendendo já que isso existe, e aí você sente aí no seu coração que talvez seja esse momento de você olhar. Eu e a Tereza, nós temos aqui um convite. é, Nós temos um convite, dois convites, né? Não é um só, são dois convites. Nós vamos fazer uma imersão de final de semana é, sobre a criança, né? A gente vai fazer um trabalho, porque a gente vai pular um pouquinho dessa parte, já entendendo que você já sabe o que é. E aí vamos lá continuar. A gente vai agora fazer esse inconsciente vir à tona. A gente vai trazer algumas formas desse inconsciente vir à tona e a gente vai fazer uma imersão de 2 dias, onde um dia é presencial e um dia vai ser online. É um sábado e domingo. O dia presencial vai ser só presencial, não tem como a gente fazer o registro dele, mesmo as pessoas estando vendo, né, e trabalhando na sua casa, até porque ali nesse dia a gente vai dar um toque aí xamânico, a gente vai dar a gente vai trazer esse lado aí da Tereza, que é essa forma, né, que ela, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, enquanto xamânica, tem de apresentar para a gente. E no domingo ele vai ser totalmente online. Então você pode participar no final de semana, que eu te aconselho participar dos 2 dias. vale Você a pode, pena. isso, você pode participar do primeiro dia, que é presencial. Esse primeiro dia, né, Tereza, nós vamos, vai ser uma experiência assim, única e a gente vai colocar pouquíssimas pessoas, tá? Até porque a gente vai fazer aí no espaço da Tereza, nesse espaço aí delicioso e gostoso que eu já participei aí de uma vivência com ela, então vai ser um espaço onde não dá, né? Não vai ser um espaço muito grande, então vai ser um espaço pequenininho no Rio de Janeiro, né? Quem está escutando isso fora, então ainda, né? A não ser que você esteja aqui e queira vir aqui para estar com a gente. Vai ser, não vai, a gente, e nós vamos botar pouquíssimas vagas. Quando eu digo pouquíssimas, gente, é pouquíssimas mesmo, tá? Mais 5, né, Tê? É, Mais ou menos isso. no máximo 7. No máximo, tá? Isso já passando do coisa. E no domingo a gente vai fazer o formato, né? Não vai ser igual, tá? Não vai ser a mesma vivência, mas a gente vai fazer no domingo de forma online. E aí sim, onde você está, você vai poder participar. Aí a gente pede para colocar você está num espaço onde você possa criar,
né? Mas, assim, quem for participar, a gente vai dar a orientação desse lúdico que a gente vai colocar ali para que esse inconsciente aflore. É isso, Tê. Mas É, aí, vamos, assim, vamos despertar a criatividade. isso. Porque é isso, né? Jung já dizia, a É, nossa vida precisa ser criativa, nada de folha seca, é. né? E aí, assim, no sábado, a gente vai sim trazer uma medicina, né, do xamanismo, a gente vai trabalhar isso de forma muito carinhosa. A Tereza, fala aí da sua área do xamanismo, é o cacau, é o rapé, como é que é esse? Então, nessa vivência que a gente vai ser o rapé, né? Que é para quem não conhece, é feito assim de casca, né? De árvore, de folha. Aí fica um pozinho, né? Que a gente tem um aparelho, né? Um instrumento, né? Que se chama Felipe, e aí eu assopro na narina da pessoa. Ah, se você quiser. Se você não quiser, você não precisa participar dessa parte. Mas eu acho muito interessante porque o rapé, ele tem um poder de cura realmente muito grande, né? E o rapé, ele representa, assim, o pai da gente, né? Então, é aquela energia, né, que vai te levar com mais ânimo, né, com mais impulso para a vida. Então, eu acho que quem nunca experimentou, eu acho que não é para ter medo, sabe? Não faz mal, sabe? Não faz mal, não vicia, É sabe? Você não, terapêutico, né? Vamos é combinar. terapêutico. Você vai sair daqui super bem, você vai sair, inclusive, mais aliviado, tá? Depois de passar um rapé. E é isso. E aí nós vamos fazer, né, esse movimento, a princípio, e vamos fazer toda a dinâmica, né, para isso que você Sim, começou a despertar aqui com essa nesse nosso encontro aqui, essa nossa conversa. Então, assim, eu vou colocar, né, o link aqui embaixo do grupo, tá? O grupo da Tereza, para você poder entrar, tá? Se você já está no grupo, né? Porque a gente vai colocar isso aqui no grupo também. Se você está no grupo, ok. Se você não está no grupo e quiser estar participando, aqui está o grupo. E é dentro do grupo que a gente vai colocar as informações. Então, você precisa entrar no grupo para poder. E o dia, né? A gente tem que falar logo o dia, porque está próximo. tá próximo. A gente vai fazer no mês das crianças. É, Vai ser agora em outubro, né? Dia 7. 7 e 8, né? Isso. É 7 e 8 agora de outubro. Então, entra lá no grupo. Ah, Simone, eu não consigo participar do formato de 2 dias. Participa de um dia, participa só no sábado. Ah, Simone, eu não consigo participar, vou participar só online. Participa. Se fez esse quentinho aí, participa, tá bom? Então é Tá isso, bom? gente. Tchau, gente. Até a É próxima. isso. Até a próxima.